Olá, bem-vindos ao Cafona Clube do Drama, um podcast sobre dramas coreanos. Eu sou a Ana Goto. E eu sou a Bia Tardi, e nós duas somos apaixonadas por dramas e todas as suas cafonices. Nosso podcast está disponível no YouTube, SoundCloud, Spotify e Deezer, para vocês poderem ouvir em qualquer lugar. Temos também um conteúdo muito legal no Instagram, Facebook e Twitter. Os links estão todos na descrição. Ah, não se esquece de compartilhar com seus amigos drameiros. Olá, cafona! Hello, people! Como vocês estão? Vocês conseguiram superar todos os problemas técnicos que tivemos semana passada? Mano! Porque a gente não conseguiu, entendeu? Eu ainda não consegui superar. A treta que foi. Meu Deus. Mas passou, deu tudo certo. Nossos cafonas são lindos, compareceram ao chat. Eu não compareci de novo. Ai, gente, segunda-feira é um dia complicado pra mim. Segunda-feira é um dia complicado. E eu tava viajando com 3G, mas deu tudo certo. Amém. Consegui conversar, bastante gente ficou até o final. Conversamos muito. Uhum. E, Prim, o que você acha da gente contar o que vai acontecer nas próximas semanas? Ah, eu acho importantíssimo a gente colocar eles a par do que tá, né? Do que tá pegando. Estamos quase no fim da primeira temporada. Então, temos programados aí o próximo episódio, que ainda vai ser sobre um K-drama. Hoje vamos falar sobre um filme Sim. sul-coreano maravilhoso. E aí, depois teremos 2 podcasts um pouco mais informais, se tem como ser mais informal do que a gente já é, contando umas histórias Não muito é? nada a ver. Não é? Um episódio só sobre premiação dos podcasts que a gente teve nessa temporada. A gente vai precisar que vocês participem também, então vai ser muito divertido. Então, Sim. praticamente mês de dezembro será um vídeo mais informal, mais aconchegante, mais próximo dos cafonas. Mais intimista. E vamos ter a nossa premiação, que vocês vão participar. Então, a gente vai entrar num hiato de férias de verão. E vamos fazer uma pausinha nos podcasts pra gente renovar as nossas energias, dá tempo da gente assistir mais drama, dá tempo de vocês assistirem mais dramas e voltar ano que vem, em janeiro, com força total. Muito assunto pra pôr em dia. Exato. E aí talvez voltamos com uma nova programação, mas já adianto que Instagram não para, Facebook não para, Twitter não para, vamos estar lá conversando. Ah, a gente vai desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Vai ter conteúdo normal, tirinhas, conversas, grupos, tudo o que a gente já faz lá. Uhum. Mas só vamos ter esse pequeno hiato aí de final de ano com os podcasts sobre os K-dramas. Exato. Vai dar tempo deles poderem assistir os dramas, por exemplo, se a galera ainda não assistiu os dramas que a gente já falou, eles vão poder assistir, vão poder ouvir o podcast e depois vir conversar com a gente, finalmente, sabe? Isso, tô ansiosa, com certeza. Tô ansiosa. Então, programem a maratona aí, gente. Ah, maratona Ó, vamos de ter verão. Tem 20 episódios aí pra vocês botarem em dia. Além desses 20, já vou deixar aqui, ó, em suspense, já aqui, ó, vou deixar aqui que tem os Coradobias. Exato. Todos esses dramas, ó, do Coradobia, a gente só fez podcast até hoje do Psicométrico. Então vocês têm aí, ó, mais uns dramas pra poder assistir, porque, ó, não quero dizer nada não, mas quem sabe já não vai vir aí um podcast ou outro a respeito, né? Sim, fiquem ligados. Bom, tem também a playlist colaborativa de K-popers, KOSTs. Vamos compartilhar aí as músicas com as tias aqui, com as prims e com o resto dos cafonas. Vamos integrar mais esse clube e é isso. Mas ainda tem K-drama semana que vem, que vocês não estão preparados. Tá coçando pra eu já começar a falar dele. Tá coçando. Prepara esse coraçãozinho, galera. Prepara. Eu não sei se eu tô agora preparada. é hora. Eu não sei se eu tô preparada. Nem eu tô preparada. Eu vou me internar. Eu esperei por esse momento por muito tempo. Eu também.
Eu acho que eu esperei muito mais do que você, inclusive. Ó, já tô dando spoiler. Com certeza, né? Porque você assistiu antes também. Eu acho que foi bem antes, não foi, Prim? Foi bem antes da gente criar o podcast. Ó, que coisa. Ai, esse drama. Então, hoje a gente vai falar sobre um filme. Vai ser o primeiro filme que a gente fala aqui, né, Prim Prim? Sim. E foi um lançamento recente da Netflix que a gente ficou empolgada. Eu fiquei empolgada pra assistir. Eu também. Porque quando a gente vê filme coreano, a gente tava até conversando isso uma vez, que ou é filme de suspense, né? Ou é filme de zumbi. Sempre tem... tô falando que é ruim? Não, de jeito nenhum, porque é muito bom. Aquele do trem pra Busan é sensacional e tal. Mas pela primeira vez eu vi um filme romântico, meio... Ele tem uma pegada meio cult até, né? Sim. Se você Não, parar... Pra mim, ele é totalmente cult. Ele é cult. Esse filme, ele não foi pensado só pra fazer blockbuster, não. Ele foi pensado pra gerar ali uma sinestesia, um negocinho, mexer com o seu coração, fazer você pensar numas coisas. Sim, ele vem com essa ideia mesmo, de fazer você pensar. Gostei. Já adianto, já. Eu não quero adiantar o que eu achei ainda, não. Vou deixar pros spoilers. Vamos pra sinopse, então? Vamos. Sintonizado em Você é um filme dirigido por Jung Ji-woo e estrelado por Kim Go-eun, que é a mozão do Glauber. Te amo, Pri. e Jung Hee-in, que é o mozão policial. Do Enquanto Você Dormia. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ai, Misu é filha da dona de uma padaria simples, mas bem aconchegante e bem conhecida no bairro. Ela e Anja, outra funcionária da padaria, administram o estabelecimento após a morte de sua mãe. Hyun-woo acaba de sair do reformatório e está com muita vontade de começar sua vida novamente. Acaba parando na padaria da Misu e descobre que elas estão contratando um funcionário de meio período. Ele vê aí a oportunidade que ele estava esperando. Dentre encontros e desencontros, os dois se apaixonam, mas parece que o destino não está ao lado deles e o timing nunca é favorável. Numa época em que a internet ainda era novidade, eles tinham somente um programa de rádio para sintonizá-los. Filmes, né? Como eu amo filme. Olha, eu vou falar, eu adoro drama porque a gente tem uma visão profunda, aprofundada e meio que segue um pouco o dia a dia dos personagens e tal. Mas às vezes, tudo que você precisa é só uma fatiazinha daquele período assim, sabe? Curtinho. Também curtinho não, acho. porque o filme é longo, o filme tem 2 horas e pouco. Mas... Eu também acho. É gostoso você ter só uma fatiazinha. É uma delícia. Ai, vamos pros spoilers que eu quero conversar? Vamos. Então, eu não gostei. Sério, por quê? Assim, eu entendo o propósito e eu entendo a mensagem e eu senti tudo que eles quiseram me passar. Dei uma chorada, chorei, entendeu? Só que eu achei que faltou. E isso não é um problema do filme, eu imagino. Eu acho que isso é um problema meu, que eu fiquei mal acostumada. O que faltou, ele foi meio que proposital. Foi meio não, foi totalmente proposital. Diferente de algumas coisas que faltam nos dramas que a gente percebe que é um erro de montagem, uma lacuna no roteiro, algumas coisas assim. Esse não, eu acho que ele foi propositalmente... Assim como filme cult. Se você assistir muito filme cult, você já sabe que... não, eu sei. Não vai seguir aquele... A linhazinha, né? Aquela linha... Aquele gabaritozinho de sucesso, né? De blockbuster. Eu entendo. Eu acho Mas dói. Eu acho que eu fui com a expectativa errada. Talvez. Pode ser... Mas eu também achei que doeu no final. Eu falei assim, caraca, estou machucada, gente. Cadê? Eu quero parte 2. Quero um drama inteiro sobre ele. Eu queria a parte 0. Eu queria saber antes, entendeu? Por exemplo, quando eu assisti com o Rafa, quando a gente terminou,
O próprio Rafa falou assim, pô, eu queria ter entendido melhor o que aconteceu com ele. Tipo, qual foi a treta na escola? Qual que era a história do menino que morreu? Como foi a vida que ele teve no reformatório? Essa galera do mal que andava com ele, como que eles se juntaram, sabe? Ia ser tão legal a gente ver um pouco disso. Ou então contar um pouco a história dela, da mãe dela, da padaria. Ter um pouco mais de vivência ali na padaria. A padaria foi tão rápido, foi tão divertido. Por que teve que ser tão rápido? Sabe? Sim. Passam-se os anos, é que tem isso. Talvez, por isso que eu acho que foi de propósito. Porque no filme, durante todo o filme, a gente sente uma falta de comunicação entre os personagens. Então, o filme, ele é sobre comunicação. As pessoas acham que elas meio que entenderam que é sobre tecnologia, mas na verdade ele é sobre comunicação. E, inclusive, eu acho que as coisas não foram mostradas justamente porque a gente estava muito mais do lado da mozão do que do mozão. Ela não sabia até ali o finalzinho o que tinha acontecido realmente. A gente sabia mais do que ela, mas não sabia tanto quanto ele. Acho que, por exemplo, se fosse um livro narrado em primeira pessoa, a gente também não ia saber. Sim, concordo. Porque ele não ia querer contar. Porque concordo. A gente tá vendo esse filme a partir do dia que ele falou que eu não quero mais isso pra minha vida. Sim. Né? E aí a gente vai percebendo que ele vai continuar tendo isso na vida dele, porque é um vínculo que ele criou que não tem como ele fugir. Sim. E ele é tão inocente porque ele acha que ele vai conseguir deixar essa partezinha que foi toda errada da vida dele de fora desse relacionamento novo que ele vai ter, né? E, cara, na vida real isso nunca ia acontecer. Inclusive, se continuasse a passar o tempo e a gente chegasse na internet, de fato, assim, na internet que é hoje. Smartphone. Ela ia dar um Google no nome dele no jornal e ela ia achar a história. Então não tinha mais como ele esconder as coisas. Você vai até vendo na fotografia do filme, elas vão começando a ficar claras. Vamos dizer assim. Porque a fotografia é a coisa mais importante pra mim do filme. Foi a coisa que eu mais gostei. A sensação bonita, que ela passava. No começo lá da padaria, tava aquele negócio quente, aquela cor quente. E ao mesmo tempo, a padaria era muito pequenininha, né, Prim? Ela chegava a ser claustrofóbica, de tão pequenininha que ela era. Tinha espaço pra uma mesa com 2 cadeiras só ali na parte comum. Isso. E aí a gente vê que a intenção ali do comecinho foi passar o aconchego. Nossa, na hora que os amigos dele, amigos entre aspas, né? Na hora que aquela galera começa a entrar na padaria, a padaria começa a ficar ainda mais claustrofóbica por causa da tensão que se cria em volta ali da situação que tá acontecendo. Mas o pior é que eles não eram maus. Eu entendi o que ele quis dizer quando você entendeu? De, tipo assim, eles tão muito ferrados. Tá todo mundo no mesmo barco aqui. A gente tá muito ferrado. Não. Porque, será, Prim? Vamos falar do acidente. O mozão diz pra gente que não foi ele, que ele não matou ninguém, que ele não empurrou o menino. Ele não empurrou, ele tentou segurar o menino, por isso que ele ficou com a luva na mão e o menino caiu. Exato, só que você não vê a cena, o que aconteceu realmente. Você tem que confiar só no que ele falou. Mas, aí eu fico pensando, será que dá pra confiar mesmo? Por que quando a gente assiste película, né, tipo, tem mais o audiovisual ali, a gente não se questiona se o personagem realmente ele tá sendo tão sincero quanto ele tá mostrando ser, quanto em livros, por exemplo. Em livros eu sempre fico pensando, mas será? Será que você não tá tentando tirar com a minha cara? E ele não, ele assim, o roteiro tava falando que tinha um pessoal que não acreditava nele, mas ele foi lá falar pros familiares do menino que ele gostaria que ela acreditasse nele, porque, né? E aí, o porquê do negócio dos meninos maus? É assim, primeiro, você vê eles brincando lá em cima do telhado e tal, e eles não são meninos maus naquela hora, tá sem maldade, todo mundo lá brincando e tal. Aí acontece o acidente, eles são os primeiros a descer, porque o mozão ficou meio em choque, meio não, né, ficou totalmente em choque, né, tem
uma cena que fica só mostrando o rosto dele paralisado enquanto tá todo mundo tentando socorrer, acusando ele e tal. Todas as mulheres desse filme e, por exemplo, aquele chefe estranho que depois a gente tem que falar sobre ele, esquisitaço, escrotão, escroto. Você não concorda, Prim? Com certeza. As pessoas, elas não deram muita confiança pra ele, as pessoas não escutaram o que ele tinha pra dizer, porque elas sabiam o que tinha acontecido. Já a mozão, não, ela sabia que tinha acontecido alguma coisa e aí ela tentou ficar ali uma hora ele vai falar, uma hora a gente vai descobrir, vamos lidar com isso, não me importo, porque eu conheço a essência tá de boa. E aí, esses meninos não. Esses meninos são as pessoas que correram atrás dele, que chamaram ele pra sair, que faziam questão de que ele estivesse nos lugares, que arrumavam os empregos errado pra ele. Então, o meu problema é que quando os amigos passam a desrespeitar o amigo, entendeu? Isso que me incomoda. Tipo, enquanto tá uma amizade saudável, que tá todo mundo feliz dentro daquele círculo, ótimo. Mas ele não queria ter contato com esses meninos mais. Ele não queria mais, tipo, você só saiu porque o fulano pagou sua fiança. Então agora você deve uma coisa pro fulano. Entendeu? Ele não queria isso. Ele não queria dever nada pra ninguém. Ele pagou por um crime que ele não cometeu, porque se a gente só tem o ponto de vista dele, vamos acreditar no ponto de vista dele, vai. Então, ele não cometeu esse crime, ele pagou por anos por um crime que ele não cometeu. Ele teve que sair da escola. Aí vem esses amigos no emprego novo dele e não respeitam o emprego novo dele, não respeitam ele. É a falta de respeito que me incomoda, entendeu? Tipo, ele teve que pegar o pagamento dele adiantado lá com a amiga, como é que é o nome dela? Onja. Pega o pagamento dele, aí eles vão lá tomar sojo junto, não sei o quê. E aí você vê que a galera é encrenqueira, passa o cara por eles e aí o menino sai da tenda lá que eles estão e vai brigar com o cara na rua. Aí você descobre que ele também se envolveu na treta. E ele tá incondicional, então tudo que ele é fichado, ele tem que voltar lá e prestar depoimento e fazer toda a parte burocrática de estar numa condicional e tá numa briga e tal. Então, a falta de respeito é o que me incomoda mais de tudo, assim. E depois a gente vai vendo, conforme o filme vai passando, que esses amigos realmente não respeitam ele. Tipo, eles lidam, quando eles conhecem, principalmente aquele amigo, eu não vou saber nome, mas o da van, que ele conta pra Missu quem é ele, o que ele fez, leva ela até lá, sabe? Faz umas paradas que você fala assim, qual é a necessidade de você tá fazendo isso? A impressão que pra machucar. Então, a impressão que eu tive... Só pode ser pra machucar. Foi assim, ele não pode levar uma vida boa. Ele vai ter que pra sempre viver à margem dessa bosta, desse acontecimento que teve na vida de todo mundo. E se eu... cara da van, não conseguir superar, ele também não vai, sendo que ele foi o culpado, entre aspas, de tudo, entendeu? Isso é o que mais me deixa mal com relação a essa galera. Porque ninguém tava tentando se empurrar pra frente. Eles queriam ficar todo mundo no mesmo nível pra, sei lá, sofrer um luto juntos pra sempre. Não Mas sei isso explicar. É tão real, Prim. É demais. Isso é tão real. É demais. E é isso Você que me incomoda, vê... saber que é tão real, entendeu? Você vê as pessoas que elas não querem amadurecer, elas não querem ir pra frente. Quantas vezes a gente já escutou de pessoas, entre aspas, próximas da gente perguntando por que, sei lá, a gente tava casando, ou porque a gente tava fazendo isso ou aquilo, porque pra elas não conseguiram amadurecer, elas não querem amadurecer, elas têm essa resistência do negócio eu sou Peter Pan pra sempre. Então você também não pode, ninguém pode, todo mundo tem que viver do mesmo jeito que eu vejo pessoas que, por exemplo, tiveram filhos. E os amigos se afastando, porque essa pessoa não pode mais ir tomar uma cerveja com elas e que não sei o quê. E isso é muito real. De tipo assim, eu não cresci e você também não tem o direito de crescer. E
Se tá doendo em mim, tem que doer em você e tem que doer ainda mais porque foi você que colocou a gente nessa situação. Mas foi ele que colocou eles na situação. Se o que aconteceu, os flashes que a gente viu, foi do jeito realmente... E assim, que ali aconteceu? naquela situação tava todo mundo errado. Provavelmente não se pode brincar no telhado da escola, né? Então, o grupo inteiro tava errado. Pra acontecer uma merda ali, era literalmente o que aconteceu. Só faltava um escorregar e cair. Então, ali tava todo mundo errado. O menino cair e ele tem... Pelo que eu entendi, foi isso que aconteceu. Ele foi cair, o mozão segurou, foi pegar na mão dele e acabou ficando só com a luva de boxe na mão. Enquanto ele realmente caiu. A culpa... não é dele, sabe? Até onde a gente viu. Mas porque a gente tá fantasiando que ele tentou ajudar. Por que ele empurraria o menino? Não. Por que ele empurraria o moleque do telhado? Não tem sentido, certo? Você concorda que a culpa só seria dele se ele tivesse empurrado o rapaz? Com certeza, só se ele tivesse empurrado. Qual seria outra forma do rapaz cair de lá sendo culpa de um terceiro? Eu acho que pela montagem ele caiu. Mas assim, por que ele caiu? Será que... Ele tava brincando com uma bola. Eles estavam brincando com uma bola, eu acho que ele foi, tipo, a mais do que ele conseguiu segurar. Foi o que eu entendi da cena. É uma cena muito rápida, é uma cena que acontecem muitas coisas. E aí, de repente, você já tem um cara caído lá embaixo, entendeu? Isso. Então, você tem que ir pausando, sei lá. Porque ele tava com a luva de boxe, né? Aí, da segunda vez que eu fui assistir, eu fiquei pensando assim... Será que eles estavam brincando de, sei lá, de lutinha e ele caiu pra trás? Será que alguém... Eu só lembro da bola. Mas eu só lembro deles brincando de futebol lá em cima. E a bola, ela, tipo, passando de onde ela poderia cair ali ainda no telhado, né? Será que ele tentou buscar a bola e aconteceu alguma coisa? Será que o mozão falou, foi o que eu vai imaginei. pegar a bola? Qualquer coisa pode ter acontecido. O mozão pode... Prim, pula da ponte. Prim, pula da ponte. Você pula? Não, mas sei lá, às vezes ele achou que não ia cair. Gente. Achou que não ia cair, busca a bola lá embaixo. Não lá embaixo. Mas sei lá, ou talvez o mozão, ele foi pegar a bola, esbarrou no menino, o menino caiu. Quantas possibilidades pode ter nessa cena aí? Sim, também tem isso. Porque ele não queria que ninguém soubesse, e por isso que a gente não sabe dela. Porque ele não queria que ninguém soubesse, era uma coisa que ele queria deixar pra trás. Então, desde a hora que ele sai do reformatório, ele quer deixar essa vida aí pra trás, esse passado pra trás. Ele encontra a família que ele não teve, o que também é uma coisa muito real. As pessoas que têm essa carência de família, elas vão se aproximando das outras pessoas e conseguem amar as pessoas da mesma forma que amaria a família, talvez. E aí tem tudo isso, né? De ele pedir o pagamento adiantado, ir lá e tal. Aí eles estão na mesa, adoro também essa cena, Prim. Adoro. Que tá a carteira aberta, a foto do guri que morreu, um copo, aí tem um guri que tá fumando, o guri acende cigarro, coloca o cigarro como se fosse uma vela. E aí todo mundo que tava conversando de boa dá uma baixada, assim. Todo mundo começa a baixar a cabeça, todo mundo começa a entrar na bad vibe, ainda mais bêbado, né? Aí passa a pessoa, encosta no outro já fala, pronto, vou descontar aqui meu ódio, minha raiva, minha tristeza, batendo em outra pessoa, porque na cabeça dele infantil faz totalmente o sentido, né, mas tudo bem. E aí o mozão se envolve. Gosto muito dessa cena, Também gosto. E vai me dando um aperto, assim, na hora que vai chegando cada vez mais os meninos de lambretinha ali na padaria, sabe? É pra dar a sensação mesmo que eles sufocam, né? Exato. O personagem. O filme é bem feito. A questão que eu tive com ele é totalmente pessoal. Sabe? Não é nem pras outras pessoas levarem em consideração até, porque... Até as meninas estavam falando no grupo do Instagram sobre o outro filme, o que tem na Viki, que é aquele No Dia do Seu Casamento. Ah, sim. Eu tenho uma questão pessoal, muito pessoal com ela, que não tem nada a ver com o filme, tanto que eu só assisti, eu acho que os primeiros 40 minutos. Caraca. E que eu talvez
eu não vou gostar. Talvez eu não vou gostar de assistir ele até o final. Porque pra mim ele pareceu um besterol. Por mais que tenha uma história... Eu tenho problema com besterol, muito problema. E aí, eu quero que alguém me fale assim, Ana, tem um besterol aqui que é muito bom. Pode ser até esse aí que eu tô falando no dia do seu casamento. E eu tentar ver, porque eu tenho uma questão. Eu tenho uma questão muito pessoal. Talvez se a montagem seja linda, a fotografia seja linda... eu acho que o melhor besterol que eu já assisti na vida... É as branquelas. Era o que eu ia falar, as branquelas. Eu não consigo nenhum outro. Nenhum. Vai me dando aflições. Mas que mais você não gostou? Então, na padaria, quando ele cai alguma coisa e ele vai puxar um móvel e ele vê lá escrito na parede, eu odeio pão. Aí ela fala assim, fui eu que escrevi. O que a minha mente de drameira... pensa é que assim, por que você tá me dando uma ponta se você não vai fechar essa ponta no final? Entendeu? Ok, que a gente já sabe que naquela época ela tinha que ir muito pra padaria, ela não gostava de ir, então ela escreveu lá que odiava pão. Só que por que a gente não viu isso? Por que às vezes não colocaram um flashback? Por que seria tão legal a gente saber essa história dela, mas essa sabe? cena... Mas foi o que eu disse, isso é uma questão pessoal minha, e que eu acho que o drama, o filme, ele tem isso como propósito mesmo, é proposital isso acontecer, porque o filme é inteiro sobre falta de comunicação, então a gente também fica no escuro por muitas vezes sobre o que realmente aconteceu, tipo, do nada a amiga já casou, o marido tem uma filha adolescente que só dá problema e a gente só descobre isso quando a mozão já tá agarrando a menina que tá fumando um cigarro lá na feirinha, lá no mercadão. Mas a do pão, qual era o propósito da cena do pão? Era ela falar pra ele, tipo assim, eu odiava, tipo assim, não tenho tão boas lembranças da minha vida com meus pais, talvez, ou da minha vida dos meus pais com a padaria. E ele dizer que se a família dele tivesse uma padaria, ele ia amar estar na padaria sempre. É tipo assim, você tá falando, mas você não sabe da minha história. E realmente, mozão, a gente não sabe da sua história. Conta ela pra gente. Desesperadamente, queremos saber. Eu queria muito mais coisas sobre a história dele. Queria muito. Nem que fosse só o período que ele passou, mas se bem que ele falou... sobre o período dele E ele fala que ele não queria falar, inclusive. Quem dá uma espetada assim são as duas. Tipo assim, a gente conhece, você trabalha aqui, mas você não vai contar o que aconteceu. Sim. Eu gosto muito quando ele conta da rotina dele de fazer uma oração todos os dias. E de que alguma coisa ia ser diferente. E que ele ia sair dali e tal. E aí, no dia que acontece uma coisa diferente, né? Que o programa muda. Que louco, né? Vai acontecer um milagre. E eu acho que não é uma coisa nem muito fantasiosa, Prim. A gente já falou aqui que a gente adora coincidências. Sim. Imagina ter essa. Né? Tipo, vira uma coisa muito importante pra gente, né? Demais. Mais do que a história dele, eu fiquei muito curiosa sobre a história dela com a mãe, mas principalmente, o ponto principal pra mim, que eu fiquei muito bugada da minha cabeça, são dois, na verdade, dois, que eu não consegui entender, do porquê ela ficou sem falar com a Eunja, porque a Eunja casou, ela ficou sem falar. Se ela não tivesse ido lá e pegado a menina que tava fumando, elas iam continuar sem se falar. Tanto que ela não entrou lá no restaurante, ele falava assim, vem comigo. Ela não vai sozinha. Não, Pri. Vem comigo, não, vou ficar aqui e vou te esperar do lado de fora. Eu acho que ela não ficou sem falar. Eu acho que ela só deu esse... Ficou. Não, mas porque... Sabe por quê? Quando ela arruma um emprego na editora, ela vai direto lá contar pra ela e ela já tá no restaurante, casada e tudo. Mas na hora que ela vai lá dar bronca na menina, a mulher lá fala assim, a Eunja... ela não quis vir junto, né? Aí ele falou assim, não. Tipo, ela tá esperando lá fora. Mas eu entendi. E aí, não, eu entendi que ela quis dar um espaço pra eles terem esse momento juntos. Foi o que eu entendi. Não, porque quando ela vai pegar a menina lá
vai defender a filha dela lá, a filha, como que chama? A enteada. Ela pega e dá um abraço na mozão, como se ela não tivesse visto a mozão há 50 anos. Ah, eu não tive essa impressão. Eu achei que é mais um o abraço foi mais um sentimento de por que você se submete a isso? Você é minha irmã, por que você tá se submetendo a isso? Do que eu tô com saudade de você. Foi o que eu senti assistindo, pelo menos. E na hora que ela fala, não, vai você sozinho, eu acho que ela quis dar esse reencontro pros dois, pra Eunja e pro mozão, como um momento pros dois. E que ela não estivesse envolvida pra eles terem essa individualidade, respeitando o espaço deles. Porque assim como ela teve uma história individual com o mozão, a Eunja também teve. Tanto que quando ela vai lá ver a família do rapaz que morreu e tal, ele vai direto, ele briga com o cara e depois ele vai direto falar com a Eunja no restaurante lá, e ela até fala depois que ele confiava nela. De todas as pessoas, ele confiava nela porque ele contou pra ela a história e tal. E ela até se sente super emocionada, porque realmente ele viu nela uma figura familiar também, mas diferente da família que ele tinha com a mozão, com a Misu. Foi essa impressão que eu tive. Pode ser que eu esteja errada também, mas foi só um ponto de vista diferente da mesma cena. Aff, mas vamos falar daquele chefe? Vamos. Mano, quando ele aparece e ele encosta nela e ele dá high five nela. E aí eu já falei pro Rafa assim, né? Eu falei, mano... Aí ele, nossa, o que foi? Eu falei, não tô gostando desse cara. Aí ele, nossa, mas o cara não fez nada. Não me interessa. Não, é que, sabe, eu acho que Prim, eu acho que tem coisas que só mulher nota. Com certeza. Principalmente no ambiente de trabalho. Quando se trata do ambiente de trabalho, tem coisas que só outra mulher nota. E aí ele fala assim, vamos lá que eu vou te levar. Não vai, amiga, não vai. Por favor. Eu falei com o filme, eu tava quase a Dora Aventureira. Eu falei, não vai, amiga, por favor. Não segue esse homem no escuro, na estação vazia. Por favor. Aí ela vai e não pega nada. Aí quando termina essa cena, eu até fiz assim, ai, que bom. Aí o Rafa, tá vendo? Ele não fez nada. Eu falei, mas ele é muito suspeito, eu não gosto desse homem. Mas você teve a impressão de que ela tava se fazendo de tonta? Tive. Com ele? Porque tem uma hora que ele, tipo, dá uma cantada nela na cara e ela fala assim, ai, como você tá sendo cafona. E ela já tava morando com o mozão. Sim. E aí eu ficava assim, miga, tá, esse cara tá te assediando aí. Mas assim, você tá dando corda, vamos parar, porque senão esse cara vai continuar. Vamos dar uma corte aí. Ai, Esquisito. Não gostei Nossa, desse cara. E as falas dele são meio sociopatas, assim, meio psicopatas. Com as outras pessoas e com ela também. O cara mal aparece e a gente já agarra um ranço dele. Nossa! Mano, ele fala pro dono do estúdio de cima, pro cara que tá alugando, né, a parte de cima lá da editora deles. Ele fala assim, você é jovem, você consegue recomeçar, tipo, toda a sua vida, todo o seu projeto. Puta. Escroto! Aff, mano. Eu vou tirar aqui o seu aluguel do nada e você se vira, palhaço. Ainda pegou a foto da mozão que tava lá. Mas também, por que ele foi colar uma foto da menina no teto do trabalho? Se liga, mano. Porque era o escritório dele. Era praticamente meio a meio. Mas no teto? Pra ele ficar olhando. Você não viu a brisa que ele tava sentindo lá?
Coloca num porta-retrato na tua mesa, sabe? Agora no teto, mano. Mas é muito estranho. Essa parte aí de eles saírem do estúdio é muito estranho. Porque a narrativa vai começando a ficar, tipo, corrida. E você não sabe quanto tempo que tá passando entre um acontecimento e outro mais. Porque antes você sabia que você tava em tal ano, tinha passado 10, 4 anos. E aí você tava ali dentro. Só que ali depois vocês vão ter que sair, vocês já procuraram um lugar novo, para não ter mais nenhum móvel dentro do lugar. Você fica pensando, tá, o cara é louco, pegou, tirou tudo, jogou no lixo, e o mozão... Aí o mozão fala, eu esqueci a minha foto lá. Então aí eu fiquei pensando, talvez o mozão tenha tirado as coisas dele, aí ele esqueceu da foto, foi pegar a foto. Mas a foto era tão importante, né? Porque ele tem aquele negócio com a foto, de pegar os momentos, de lembrar que momentos bons existem. Mas ele não tem um filme, ele também... Exato, ele podia imprimir outra foto. Com certeza, com certeza. E aí o cara pega e fala assim, não, boa sorte, fecha a janela do carro, aí ele pega, vai lá correndo e fala, eu vou encontrar a fulana se eu perseguir seu carro. Aí o cara fala, boa sorte, persegue aí. Aí o mozão vai correndo, aí você fala, gente, o que tá acontecendo? Calma aí. E aí ele vai buscar a menina. E aí você fala, desde quando que eles estão juntos, ou sei lá, que eles têm a intimidade dele buscar ela, colocar ela dentro do carro, decidir se ela vai falar com o mozão ou não. Ó, eu tô surtada, gente, desculpa, mas agora eu tô surtada, porque isso não faz sentido. Quero que me expliquem o que aconteceu nesse meio de tempo da mozão sair da casa do mozão até a cena que eles se encontram lá, que ele persegue o negócio no carro. Porque essa, pra mim, não teve propósito. Eu não sei quanto tempo passou, eu não sei o que aconteceu entre aqueles dois, o chefe e a menina, porque ele queria abrir pra ela um negócio que era na frente da padaria da mãe dela e tal, fazendo todo o... Não, era na padaria, eu acho. Será? Eu acho que não era. Ai, mas enfim, mesmo assim... Era em frente, eu acho, Prim. Não lembro. Em frente à padaria, eu acho. Eu não lembro mais. E aí ele ia colocar ela lá e ela achou fofo e... Menina, por que você tá caindo na desse cara? Você não tá percebendo que esse cara, ele tá passando dos limites, tipo, sabendo da padaria da sua mãe, querendo abrir uma na frente, tá investindo demais, você tá dando... Cadê o amigo? Não. O cara era dono de uma editora de livros. O que ele sabe de padaria? Exato. Prince, um chefe chega pra mim e fala assim, eu sei que seu pai já teve um negócio fulano lá, eu vou abrir o mesmo negócio pra você. Eu vou falar, oi? Tudo bom, amigo? Como assim? Mesmo que eu tenha contado essa história pra ele, eu ia ficar assim, amigo... Então, não resolva a minha vida familiar por mim, eu posso fazer isso sozinha, tá? Bizarro, esse cara é assustador. De tudo que aconteceu no filme, ele foi o que me deu mais medo. Existe um ditado que fala assim, que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, realmente, sabe... Você fazer uma coisa legal por outra pessoa é muito bacana, é ótimo, beleza, vamos ajudar, ok. Por exemplo, ele podia ter falado pra ela assim, olha, eu vi que o lote em frente à padaria que era da sua mãe tá pra alugar. Ia ser muito legal se você conseguisse, vai atrás disso, né? Corre atrás dos seus sonhos, se é isso que você quer. Se você precisar de ajuda, eu te faço um empréstimo e, sei lá, você dá a entrada e você vai me pagando... Beleza, ele entra como sócio, sei lá, não sei, eu literalmente não sei qual que é o tipo de relação entre eles dois, mas do jeito com que as coisas acontecem é meio bizarro. É bem bizarro, parece que ele tá forçando uma situação. Ai, eu detestei essa cena da corrida também, não pelo fato da corrida, mas por ela entrar no carro, ela seguir... E depois ela para o carro, vai falar com o mozão, volta pro carro. Ah, não, mano. Então, qual era o relacionamento? Você achou que ele foi escroto quando ele falou... Você achou que o mozão foi escroto quando ele falou... Quando ele jogou umas verdades na cara dela, que ela foi lá com o menino, atrás da história dele e tal? Mas aí a gente tem que voltar desde o começo.
Vamos focar nas metáforas. Metáforas aqui, fotografia, filme cult. Vamos ligar o on do filme cult. Porque assim, tudo começa a acontecer de uma maneira bem esquisita. Tipo, eles têm aquele relacionamento breve lá da padaria. Aí ele vai embora. Aí ele fica um tempo de novo lá no preso. E aí ela já mora numa casa sozinha. Não trabalha mais lá, trabalha lá no... Ela escreveu, acho que, chamada de matéria, né, Prim? Era isso? Acho que era. Acho que era isso. É. E aí ela tava lá naquele lugar. Aí a comunicação começa a dar um upgrade. E aí eles ficam um atrás do outro ali, porque tem, né, um negocinho, tem a coisa caliente entre eles. E aí tem muita coisa obscura, né? Ainda, porque você não sabe o que tá acontecendo. Você ainda nem sabe lá da família do menino, se o menino realmente morreu. Você não tem certeza. Daí, eles se encontram. Quando eles se encontram de novo, ele tá segurando a senhorinha nas costas, levando a senhorinha. Que eu pensei nisso na hora. E até a Simone falou sobre isso. De tipo, ele tá carregando ainda o peso das coisas nas costas e tal. E essa cena, ela é muito escura. A cena deles dois indo lá pra casa dela é muito escura e é muito intensa. Em que drama, em que outra coisa da Coreia, tá, gente, falando? Você vê aquela aproximação tão forte daquele jeito. Eu fiquei assim, caraca, Ásia, vocês estão aqui, ó, amaciando o ego ocidental, fazendo esses dois dormirem juntos sobre o mesmo teto, depois de terem se visto tantos anos, e como se fosse a coisa mais natural do mundo. Gosto muito. E aquelas cenas também tem aquela sensação muito quente, porque as cenas também são muito escuras e muito quentes. E aí vai passando, né, o tempo. E aí ele vai pro exército e ele volta. Aí quando ele volta, nossa, tá me dando branco de novo da linha do tempo. Quando ele volta do exército, o que acontece? Quando ele vai pro exército, eles começam a trocar e-mail. Só que ela esquece de dar a senha do e-mail pra ele. E aí eles se reencontram. Sim. O que vai acontecer? Ele liga pra ela e eles querem se reencontrar. Só que não rola deles se reencontrarem porque ele tá trabalhando na academia que teve a treta. Treta, né? Vai acontecer aí não só essa vez, várias vezes. E aí treta, e aí eles se desencontram de novo. Ela decide não procurar mais ele, pelo que eu entendi. Não é isso? E ele queria se desvincular. Ele ainda não estava desvinculado desse trauma, desse passado, e ele não queria que ela participasse dele, que jorrasse nela, entendeu? Que ela participasse de tudo isso. O que eu entendo super. O que aconteceu foi que ela tava se sentindo fracassada. Ela fala pra ele, porque ela tava trabalhando num lugar que ela odiava, fazendo coisas que ela odiava, e que naquele dia em particular ela tava se sentindo muito fracassada. E aí eles voltam a se encontrar quando ele muda com o estúdio pra parte de cima do lugar que ela trabalha. Só que ela ficou chateada que ele não foi ver ela. Claro, ela ficou bem chateada. Sim. Muito, assim, tipo, doeu muito na alma dela ele ter desaparecido, ele não ter dado já explicação e tal. Aí eu fiquei pensando, se isso acontecesse antes, como ele ia dar explicação pra ela, né? Como que ia chegar? A gente já tem essa urgência de saber o que aconteceu desde o telefone. Faz sentido. Tio, por que você não veio? Ou por que você não fez, por que você não né? me avisou? Porque antes não. Antes você não tinha como avisar. Ou você ia na casa da pessoa, ou você tinha que esperar uma carta. Mas mesmo assim, a pessoa ainda tinha que aparecer na sua casa e tal. E ela ligou pra ele, né, várias vezes, e ficou muito frustrada de não ter conseguido falar com ele. Aí eu já comecei a entender que o negócio era a mesma comunicação e tal. E aí, depois do telefone, ele dá essa sumida aí. E aí eles se reencontram no estúdio. Aí o que era interessante pra mim é que ela tinha eles dois tinham aquela sensação de que toda vez que eles se encontravam, absolutamente nada do que tinha acontecido antes valia mais. Sim. Era dali pra frente, entendeu? E
com certeza ele se apegou nisso, né, Prim? Porque ele tinha, como eu disse, essa inocência de que uma hora não ia chegar nela. Era isso que ele queria. Uhum. Ele queria mas não fazer tinha as como, coisas dali pra frente. Mas não tem como, Prim. Você tem que... Uma hora a pessoa vai ficar sabendo. Não tem. Ele ficou transtornado. Mas, Prim, ele pediu pra ela. Eu não sei explicar. Eu não achei que ele perdeu a razão. Eu não acho que ela estava errada de querer saber, mas eu também não acho que ele estava errado de reclamar dela ter ido tão longe, entendeu? Pra saber. Ela foi na casa do moleque, mano, da família do cara que morreu. Tipo, você sendo uma pessoa de fora que tá num relacionamento, a pessoa ir tão fundo assim pra descobrir sobre o seu passado, mostra, ao meu ver, no mínimo, uma certa desconfiança. Falta de confiança. Então, e aquele é o ponto fraco dele, aquele é o tendão de Aquiles dele, entendeu? Ele, na cabeça dele, eu imagino que tem assim, ele falando assim, eu já não te mostrei que eu sou uma pessoa boa por tantos anos. Por que você precisa cavar nessa parte que é a que mais me faz mal? Porque você vai ser a pessoa que eu mais amo e vai ser a pessoa que vai trair a minha confiança dessa forma, entendeu? Doeu muito pra ele ali na hora, mas depois ele se arrepende, ele vai atrás dela e tal, pelas coisas que ele falou. Mas na hora do fervo, na hora daquele sangue quente, eu entendi total a situação dele. Eu acho que eu entendi também, mas ela ter ido embora, eu entendi muito mais ainda. Porque ela não tinha... Ele tratou ela mal. Mesmo que ela estando errada, ele tratou ela muito mal. Ele saiu, não falou pra onde estava indo, bateu a porta, teve uma reação extremamente raivosa. Eu entendo que ela tenha saído porque ela não queria lidar com esse lado agressivo dele. Eu entendo, mas mostra também um lado muito infantil dela, de já querer se abster logo assim, tipo, foi a primeira briga que eles tiveram. Eles sempre se deram muito bem. Ela falou pra ele, a gente devia casar. Eles estavam morando juntos, entendeu? Então, por que ela, da mesma forma que ele explodiu e foi impulsivo, eu acho que a saída dela também foi mega impulsiva. Porque se eles tivessem esperado, sentado pra conversar e tentado resolver, talvez eles teriam continuado juntos, mas de forma racional, um entendendo o lado do outro. Ou talvez eles tivessem literalmente se separado, mas também de uma forma racional. Tipo, olha, eu não consigo ficar com você se você vai ser assim toda vez que você ficar bravo. Então eu vou pegar minhas coisas e vou embora porque eu acho que eu não sou obrigada a nada. Ótimo, perfeito. E ele também quebrou a confiança dela, porque ele falou que ele não falou onde ele tinha ido de verdade, né? E ela já sabia que ele não tinha ido no lugar que ele tinha dito. Então foi muito uma falta de comunicação, muito baseada na personalidade de cada um. E ali eu já falei assim, eles não vão ficar juntos. Eles não vão ficar juntos. Porque a personalidade, por mais que eles estejam apaixonados, a personalidade vai bater. Porque ela precisa saber, ele não quer falar, ele não entende que não tem como ela não saber um dia. Não tem como. Uma hora ela vai saber o que aconteceu. E mesmo que ele não fale. Então, mas eu já discordo de você nesse ponto. Por que eu discordo? Porque eu acho que a personalidade deles bate muito bem. Eu acho que eles têm uma personalidade que casa muito bem. Porque ela só ficou curiosa a partir daquele momento porque ele escondeu uma coisa dela. E ele só escondeu coisa dela com relação a esse ponto específico do passado dele. Porque se ela tiver que perguntar pra ele sobre a avó dele, a irmã dele, ele vai falar. Se ela quiser perguntar sobre qualquer coisa pra ele do futuro, ele vai falar. É esse ponto específico que naquele momento ele não queria conversar a respeito. Porque doía muito nele.
E calhou dela ficar curiosa sobre aquele ponto específico. Mas eu acho que se os dois conseguirem, como eu acho que é o que aconteceu depois do final do filme, eles conseguirem passar por esse momento e ela se satisfazer na curiosidade dela ali, eu acho que eles conseguem viver uma vida inteira juntos. Porque eles mal tinham voltado direito e ela já começou a morar na casa dele. Entendeu? E pra você morar junto, você sabe disso. Você tem que se entender, porque senão, mano, não dá certo. Com certeza. A qualquer momento ali, ela podia pegar as coisas dela e ir embora, mas não, eles liam mangá juntos, eles iam fazer compras juntos, eles tinham uma vibe parecida, ele gostava de foto, eles gostavam de rádio, e ela gostava de livro, então eles tinham uma vibe muito parecida, eles iam pro sebo lá. Super divertido, mas era nesse ponto específico que pegou a treta total, entendeu? Mas eu não consigo imaginar eu morando com uma pessoa que eu tô apaixonada, mas ela foi presa e eu não posso saber o porquê ela foi presa. Sim. É incrivelmente... É perigoso, inclusive, também. Sim. E ela só se satisfez na curiosidade dela porque ela ficou sabendo. Se ela não ficasse sabendo, eles não iam ficar juntos de qualquer forma. É porque ela soube. Eu concordo. Nisso eu concordo com você plenamente. Eu também não ia conseguir morar com uma pessoa sem saber por que ela foi presa e tal. E eu ia fazer ele sofrer igual ela fez. Eu ia atrás, eu ia querer saber. O que eu tô falando são dos pontos de vista mesmo. Pra ele foi uma bosta ela ir atrás. Mas é impossível ninguém ir atrás. Ele vivia numa ilusão de que ele ia encontrar alguém tão perfeito, entre aspas, quanto ela, que nunca ia perguntar nada, que nunca ia querer saber de nada. Mas isso é uma puta de uma ilusão. É óbvio que a pessoa ia querer saber. Uma coisa é na época que eles trabalhavam lá na padaria juntos e ela respeitar o espaço dele de não perguntar. Outra coisa é os dois estarem morando debaixo do mesmo teto, ele sumir por um dia inteiro e ela não perguntar nada, Exato. entendeu? É ilusão da cabeça dele, Exato. ilusão. Mas eu acho que depois ali naquele final que eles finalmente se reencontram lá na vitrine da rádio e tal, eu acho que isso finalmente ficou pra trás deles. E aí, eu acho que dali em diante eles vão ser felizes para sempre. Eu entendo porque foi repentino o negócio. Tipo assim, eles não moram mais juntos, não conversam mais. Porque eles tretaram e não tá batendo, não tá sintonizando. Aí, cara, se você for pensar, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com ele no começo, o negócio do milagre. Sabe? Elas pegou, colocou o fone de ouvido, ela sabia que ele ia estar lá. Porque foi ela que indicou. E aí ela pegou, colocou o fone de ouvido e escutou o nome dela. E ela já sabia que ele gostava dela, porque ele correu atrás dela lá no carro, que foi horrível. E ela deu as costas e falou pra ele parar de correr. Já foi péssimo. E aí ela sabia que ele tava lá. Ela sabe que ela gosta dele. Mas ela tava esperando, parecia que era um sinal, um milagre pra entender que de agora em diante a gente pode caminhar junto. Agora, o porquê ela não entendeu ele correr atrás dela no carro, né? Que ela tava com o chefe, não foi um sinal? Não sei. Eu acho que tava aí, doendo mozão. ainda nela. Ela tava machucada ainda, sabe? Eu acho que ela ainda... Sabe quando você ainda tá com o joelho ralado, que tomar banho dói? Então, eu acho que era meio que isso que tava acontecendo com ela. Tipo, eu acho que ela ainda tava muito na defensiva, do tipo, eu não vou mais ficar com esse cara que vai sumir do nada de novo, que vai me tratar mal de novo e tal. Só que aí a poeira vai abaixando, as coisas... Ela vai... certeza que ela parou pra refletir tudo o que aconteceu. Ela deve ter pensado, pô... Realmente, eu fui um pouco além do que talvez fosse meu por direito, da minha curiosidade, mas ele também foi injusto comigo e tal. E perdeu-se o contato, mas ela esperou esse milagre. Eu vou te falar, se um homem lindo desse também fala meu nome no rádio, eu saio Porra! Que isso, galera? Já tô lá, já. Ai, sabe uma coisa que eu achei muito legal na caracterização desse... Esse drama, ele é muito... Esse drama, ó, caralho. Esse filme, ele é muito impecávelzinho, assim, nos pequenos detalhes, sabe? Tipo, os dentes deles não estão tão brancos... Dos dois não estão tão brancos. E principalmente dele. Porque provavelmente ele fumou.
Na época da cadeia, por exemplo, ele pode não ter tido uma higiene bucal tão da hora. Então ele não tem aquele dente branco de ator, sabe? É meio amareladinho, assim. E eu achei diferente porque eu tava acostumada com os dentes dele bem branquinhos nos dramas. Se você pega ele nas fotos dele do Instagram ou nos próprios dramas que ele participa, os dentes dele são branquíssimos. E aí eu reparei que no filme estão amarelados. Eu achei um toque muito sutil e muito válido, assim, porque ele não é um cara rico. Ele não vem de um background, assim, de tipo, passe fio dental todos os dias, faça clareamento no dentista, entendeu? Com certeza. Eu gostei desse detalhe, gostei bastante. O que eu mais eu gostei sempre passo a foi gostar mais das coisas depois que eu converso com você. Que fofo. Que bom, Prince. Segura minha mão. Que bom que a gente tá junta nisso. Posso falar o que eu mais gostei? Fotografia. A sensação das cores. Usaram a psicologia das cores perfeitamente. Na hora que era pra ser coisas obscuras, coisas que não eram contadas, coisas que ficaram nas entrelinhas, era tudo escuro. Quando eles estavam muito felizes, né? Era tudo muito claro. Era tudo muito azul, de calma, de paz. Quando ele vai lá brigar com o cara da van, o alarme começa a soar e começa a ficar vermelho, porque ele tá com muita raiva, porque é uma cena de violência. A Eun-ja, né, que é essa fada sensata, maravilhosa, perfeita, mãe de todos nós, ela teve uma hora que ela tava muito feliz, ela tava com a camiseta amarela. Ele mexeu muito com as cores e com as sensações. Sim. E eu acho que eu fui inocente de não perceber no começo que não ia ser uma comédia romântica. Nossa, sabe, tipo, total, eu imaginava que ia ser um drama. Um drama, né? Ia ter uma profundidade, só que era uma comédia romântica. Total. E aí, no começo, tava dando todos os sinais, assim, tipo, não vai ser, Ana, olha, não vai ser uma comédia romântica. Sim. E aí, quando foi chegando no meu, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Sim. Parem de brigar, não quero mais. Sim, total. Mano, sintonizado em você, o que você espera? Você espera a música da Taylor Swift tocando no final, entendeu? Com certeza. Ainda mais as suas promocionais, eles estavam sorrindo, tomando um café juntos. Falei, que isso? Isso aí vai ser a história linda de amor. Não tem momento nenhum que eles tomam um café junto. A foto super clara, a fotografia é super clara. E eu pensando aqui, não, é uma comédia romântica. Eles estão lá no quarto, dormindo juntos de mão dada, no escuro, sem falar o que aconteceu um pro outro. E na minha cabeça, não, comédia romântica aqui, ó, tá chegando. Aí quando eles ficam bem, eu fico assim, comédia romântica, chegou. Aí, pá! Na minha cara, como sempre, né? Vários tapas na cara aí com roteiros coreanos. Gosto. Delícia. Gosto de uns tapas na cara desse jeito. Eles souberam fazer tão bem os climas do filme que na primeira vez que ele vai dormir na casa dela, antes dele ir pro exército, não dá um friozinho na barriga, assim, do tipo, eita, o boy tá dormindo na casa dela, sabe? Que nervosinho, que vontadinha. Ásia, você tá afagando a minha vontade ocidental de fazer todo mundo ficar junto logo desde o começo, dormir junto, ficar junto. Aí, sem aquela formalidade. E aí, tipo... Você fica tenso. Não, eu senti a tensão dela, assim, o frio na barriga dela, assim, sabe? De ter um boy tão gato e que ela gosta e tão fofinho na casa dela. E aí ela acorda e... Não, ela tirando a etiqueta da camiseta dele, sabe? Ela tirando a etiqueta da camiseta quando ele vai vestir as roupas de Eun-ja. E aí ele fica naquela tensão de tipo, mano, ela tá me tocando, eita! É muito gostoso, eles souberam transmitir essas sensações muito bem. Criou uma tensão sexual ali muito legal. Gosto também. O Rafa perguntou pra mim assim, tem em drama, essas coisas assim, você já viu cena de sexo, né? Aí eu falei,
real oficial, eu acho que não. O que eu só vi é, tipo assim, ele sem camisa, que vai beijando ela e vai meio que ficando em cima dela, e aí corta a cena. Aconteceu exatamente isso no filme. Ele fica sem camisa, ela deita e aí corta a cena. Eu lembro muito de Secretária Kim. Foi o que eu lembrei também. Da Secretária Kim. Eu acho que é uma boa forma de representar. Fica aí nas entrelinhas. Eu também gosto. Eu acho que não tem que ser tão explícito. Eu acho que assim, eu acho que cenas não podem ser usadas de graça. Se vai ter uma cena de sexo mais intenso, eu acho que tem que ter um propósito pra isso. Não pode ser só jogado no meio do filme, entendeu? Só pelo bom prazer das pessoas que vão assistir. Desnecessário. Fazer os atores passarem por esse tipo de experiência e tal. Esse é o meu problema com besterol, porque pra mim é de graça. É muito de graça. No besterol tem muita coisa de graça. São coisas que a gente escuta se a gente convive com pessoas que tenham a cabeça... Sei lá, não sei nem explicar. Não sei nem como falar sem ser preconceituosa com pessoas que escutam gêneros musicais. Mas você fica pensando assim... tá bom, tem gente que fala de, sei lá, de sexo o tempo todo, de falar muito palavrão, eu não tenho problema com isso. Só que quando é de graça, incomoda. Incomoda muito. O tempo todo. Piada só sobre sexualidade. Piada sobre sexo. Piada sobre sexo. Piada sobre maconha. Piada sobre... Não, tem que ter mais alguma coisa. Esse é o meu problema com besterol. Mas já diz o nome, né? Besterol. Pois é. Você não então, pode assistir só não é pra mim mesmo. Esperando um... Exato. Eu vou citar de novo Crepúsculo. Porque, né? Por exemplo... Porque sempre, né? Por favor. Sempre. Vamos lá. Amamos o livro? Amamos o livro, correto? Sim. Amamos o filme? Menos Lua Nova, tá? Amamos o filme? Não. Tanto. Não tanto. Não tanto. Isso é um bom... Eu tenho muito... Aquela cena da Bella atacando o Edward no primeiro filme do Crepúsculo é muito desnecessária. Muito desnecessária. Sabe por quê? Porque ali, no livro, eles deixam bem claro. O Edward fala bastante pra ela sobre a relação predador e presa. Né? Então ele fala assim, a minha voz te atrai, o meu rosto te atrai, até o meu cheiro te atrai, ele fala pra ela. Isso é uma verdade, porque ele sendo um predador, ele realmente tem todas essas características que realmente atraem as presas dele. Isso é uma característica da lenda do vampiro. Todos os vampiros são lindos, sensuais, né? Isso a gente vê lá desde o diário do Entrevista com o Vampiro e tal. Ok, beleza. Agora... a Bella atacar ele naquela cena... Primeiro, que isso não acontece no livro. Ponto 1. Segundo, que ela ir pra cima dele vai totalmente contra a sensação de predador e presa. Porque a presa, ela é atraída pro predador até certo ponto. Quando ela realmente tá correndo um risco, ela tem também o método de defesa dela. E a Bella, não. A Bella, quando ela tá com o Edward, ela fica burra. Isso me irrita muito. Fora que é uma falta de respeito do que eles acabaram de conversar. Exato. E aí ela culpa os instintos dela, sei lá, sabe? Não, amiga, você parece um boy que assedia uma mina e fala que, eu sou homem, desculpa. Não, cara. Não. Entendeu? Tipo, não. É só não. Mas, só cara, não. Eu odeio como... Meu corpo, minhas regras dela. Exato. Mas eu odeio quando a Bella faz todas as coisas que as pessoas falam assim, não faz. Ela fala, não, eu vou fazer porque eu quero. Só que nunca é uma coisa positiva que vai ser bom pra ela ou pra alguma outra pessoa. É sempre alguma coisa que você fala assim, vai dar errado, querida. As pessoas estão te avisando, tem um motivo. Ai, Bella. Cara... é difícil de defender. É muito difícil de defender. É difícil defender a Bella. Sabe? E aí, tipo... Ai... Por que eu tô no Crepúsculo? Por
Por que eu vim parar aqui? Até esqueci. Ah, não, lembrei. Por que eu tô no Crepúsculo? Por quê? Beleza. Aí, quando foi criando uma tensão sexual entre os personagens desde o primeiro livro. Afinal de contas, são adolescentes. Tudo bem, ele não é um adolescente, ele tem 100 e poucos anos, ok. Mas, até então, a gente viu que ele nunca teve nada com nenhuma mulher, nem nada, porque ele tava naquele sentimento de culpa, eu sou um monstro, tal, Edward, né? Que falar desse cara? Todo existencialista, todo problemático, filosófico, pá. E aí, ok. Aí a Bella é uma adolescente, é uma jovem adulta. E ela tá com os hormônios à flor da pele. E ela nunca tinha se apaixonado por alguém a nível de ter esse contato, essa paixão mesmo que ela tem pelo Edward. E aí é a primeira vez que ela tá sentindo tudo isso. Ok, perfeito, amo. Lindo, bem colocadinha ali, relação de adolescentes, pá. E aí vai criando uma tensão sexual entre eles, só que o fato deles terem esse bloqueio ainda continua, porque ele não sabe o que pode acontecer com ela, ele pode machucar ela, blá blá blá. E aí quando realmente tem a cena dos finalmentes no filme, tanto no filme quanto no livro, é uma cena necessária. Então há detalhes de toque, de beijo, não sei o que, e eles são necessários, esses detalhes. Não foi só porque, tipo, peraí, deixa eu fazer essas adolescentes que vão ler esse livro aqui gostarem mais porque vai ter uma cena mais quente. Não, foi necessário, entendeu? Pro desenvolver da história. Ou então uma cena de alguém tirando a camisa e aí, tipo, não tem sentido nenhum, porque a gente já entendeu que eles se transfiguram, que a roupa... Eu já entendi isso, tá, galera? Não precisa deixar todo mundo nu, porque eles são quentes. Entendi. Eu adoro quando o Edward fala assim... Esse cara não tem camisa? A primeira vez que o Jacob tira a camisa no filme é totalmente de graça. De graça. Porque no livro, ele só rasga um pedaço da camiseta pra enxugar o sangue da testa dela. Não, ele ainda tá de cabelão, ele nem é lobo ainda. E aí ele já arranca a camiseta. Desnecessário. Eu lembro no cinema o quanto que o povo berrou. Que vergonha de ser dessa geração. Eu fico imaginando esse pessoal que gritou lá naquele dia, hoje em dia falando, não, Crepúsculo é uma bosta. Ou então escutando o BTS falando, nossa, a BTS é horrível. Ai, meu Deus. Ai, por quê? Tem drama, esses asiáticos, tudo a mesma cara. Por que as fãs de BTS gritam quando o Jungkook levanta a camisa em Fake Love? Né? Exato. A gente não pode terminar esse podcast falando de Crepúsculo e nem de outros assuntos que eu vou cortar da edição. Por que cortar? Não estamos falando nada demais. Ai, eu tenho medo. Ai, nem sei mais o que falar desse filme. Eu curti. Eu curti que deixou o final meio assim, tipo, ela foi atrás dele, mas eles não se beijaram, não se casaram. Gosto, ficou meio aberto. Talvez eles não tenham ficado juntos. Talvez tenham ficado juntos e tenham filhos e cachorros e viagens internacionais. Pode deixar em aberto aí. Já tem muita coisa em aberto. Se deixar o final aberto aí, pode deixar, sem problema. Agora, que eu queria um spin-off. Sabendo o que aconteceu no meio tempo em que eles brigaram e ela entrou dentro do carro do chefe, gostaria de saber. Nossa, queria. Aí. Mas a gente ganhou uma fanfic. E não, a gente ganhou uma fanfic de Goblin, porque era os dois. Ele era o opá dela da escola lá. Exato. A gente acabou ganhando uma fanfic sem querer. Mas será que a gente encontrou o ator lá em Goblin também e não sabe? E eles se conheceram lá? Eles tiveram essa história desse meio tempo aí, desse rolo que eles têm aí, a amizade? É outra vida dela. Exato. É outra vida dela. O Goblin morreu, Glauber morreu.
E é outra vida dela com ele, com o amigo opá da escola. Mas o chefe, eu quero saber do chefe. Ah, Deus, pra quê? Deixa esse homem, Deus me livre desse homem. Eu quero entender o que aconteceu pra ela tá naquele carro infernal lá. Eu quero saber como que o chefe dela passou a cuidar da vida dela do nada. Quero saber. Me expliquem esse meio tempo. Não gosto desse cara, não gosto desse cara. Eu não gosto desse cara. Limites, tá, chefe? Limites. Limites. Boundaries. Assistam o filme. Curtam o nosso podcast. Compartilhem o nosso podcast. Compartilhem com BTS. seus amigos dorameiros. Exato. A gente sabe que você tem um monte de amigo dorameiro e não tá compartilhando esse clube. Vamos compartilhar, vamos conversar no chat, vamos conversar nos comentários, vamos participar das pautas que a gente coloca vocês pra decidirem e pra dar opinião. Por favor, faça esse clube crescer. Mano, essa é a sua missão, cafona. Então, se você quer comentários pertinentes, é o que você... Aqui é o que mais tem, entendeu? Comentários pertinentes. A gente faz referência a Crepúsculo? Faz. Mas são sempre pertinentes, entendeu? A gente, Tem fanfic? Tem fanfic. A gente faz referência a 4 amigas e um jeans viajante? Faz, entendeu? Faz. Mas é só coisa pertinente. Vocês não estão entendendo. Gente, simplesmente tem analogia melhor do que Crepúsculo com Glauber? Não tem. Desculpa. Se vocês queriam que a gente entrasse aqui, sei lá, pegasse um livro e começasse a falar de vidas passadas, pegasse Nietzsche, não vai acontecer, né, galera? Ou um livro do Allan Kardec, talvez. Não vai acontecer. Nem Allan Kardec, nem filósofos. Não vai. A gente não vai chamar o Cortella pra falar sobre Goblin. O Cortella tem o que fazer, entendeu? No caso, a gente não tem tanta coisa assim, provavelmente. Mas Cortella tem, ele não vai vir aqui filosofar sobre... Trabalho. Não vai. Não diminui nosso trabalho. Aqui, assistir Crepúsculo é uma arte. Ainda gostar de Crepúsculo é uma arte, entendeu? É uma grande arte. Bater no peito e falar sou fã sim, é uma arte, Sim. entendeu? Nossa, eu podia comprar uma camiseta com a cara do Edward, né? Tem camiseta mais bonita do Bora. que a cara do Edward? Vamos! Ah, mas eu vou te falar. Não, mas vou te falar que eu não curto muito esse ator. Robert Eu Pattinson. também não, mas eu gosto do Edward. Ah, mas gosto eu gosto dele, do Edward que eu li branco, na minha imaginação. totalmente na minha zoado. imaginação. Ah, tá. Faz sentido, Prim. Faz sentido. A gente pode comprar uma camiseta escrito Team Edward. Eu acho que ia ser Pode ser. sensacional. Agora, eu gosto muito... A minha cara preferida do Crepúsculo é a cara da Alice. Que Nossa, atriz, gente. Eu tenho a Barbie dela. Você viu a minha Barbie da Alice? Eu tenho. Eu vou Já sei, eu vou tirar uma foto da sua Barbie e fazer uma camiseta. Isso, posso. Isso. Divida com o mundo. Pri, eu tive uma ideia. Uma ideia ruim. Vou comprar a Barbie do BTS e vou fazer ser amigo da Alice. Sim! Mas qual deles? Quem você acha que a personalidade ali vai bater? Ai, eu tô chorando. Ah, tem que ser mas tem que ser uma pessoa meio Jasper, né, Prim? O Jasper ele era uma ótima pessoa. Divertido, engraçado. A Alice amava ele. Estrategista. Uhum. Então, é que ele só ficava com aquela cara de cu porque ele tava perto da Bella e tava sentindo dor. Era cara de dor, mas ele era da hora. Eu acho que de todos do BTS, o mais Jasper seria ou o Suga, O J-Hope. porque é meio quietão, mas quando fala é divertidinho. Mas o J-Hope é a Alice do BTS. Ah, é verdade. É verdade, total. Entendeu? Total. Então tem que ser o Suga. Tem que ser o Sugar. Pronto. Vão ser amigos. Ó aí, ó, Brenda. Vamos ser amigos. Brenda, fanfic aí, ó. Brenda.
que eu vi que você assiste High School Musical nos stories. Caraca, eu cantei junto com eu os também. stories dela. Agora, de High School Musical pra Crepúsculo é quase um pulinho, tá, Brenda? Faça isso pela gente. Meu DVD do Crepúsculo fica do lado do DVD do High School Musical. É um pulinho. E a gente falou que queria terminar esse podcast sem falar de Crepúsculo. Não Foi tem mal, como. galera. Ah, já vai ser um quadro fixo aqui do canal. Eu acho que já tem que ser um quadro fixo. Tem a fanfic do gerente e tem a metáfora com Crepúsculo. Analogias de Crepúsculo. Crepúsculo é. Crepúsculo é a bíblia do cafona. Tchau, galera. Eu acho Caraca, que já deu. Não, realmente, porque não existe nada mais cafona do que Crepúsculo, né? Não. Caraca, cara. Real. Nada mais Ai, cafona. ok. Nada. Gente, nada. e são com essas palavras que eu me despeço. Também. Tchau. Ah, espero que vocês tenham ficado até o fim. Espero. Beijo. Falou, galera. Tchau. Tchau. Momento Army. Não, eu tava falando que eles são muito maravilhosos. Aquele vídeo que eu mandei deles cantando no 360, eu chorei, porque que amizade linda, sabe? Uhum. Meu preferido é o Sugar Bêbado. Ai, adoro. Mas o meu preferido naquela cena é o R.M. Verdade. E J-Hope, que tá com uma cara de tipo assim, vocês estão fazendo, Não, gente. eu Tá acho sendo que gravado. eu senti bastante que o J-Hope e o V, eles começaram a sentir a letra da música, assim, sabe? Que fala da mãe e tal. Porque eles param de cantar e tem uma hora que para todo mundo de cantar e fica todo mundo meio assim, pensativo, sabe? Eu não sei se é o álcool batendo. ou se eles realmente sentiram a música ali. Ai, mas como eu amei esse vídeo. Às vezes eu queria que a gente não tivesse acesso a esse tipo de coisa, porque é tão precioso esses momentos deles, sabe? Que às vezes verdade. eu não queria que tivesse 1 trilhão de pessoas assistindo isso, sabe? Mas eu acho que eles devem ter muito mais momentos assim. Eu Particulares. também acho. Eu também acho. Eles moram juntos, né? Então, mano, eles devem jantar, dar risada, eles devem falar muita bosta. Deve ser bem Imagina essa casa. divertido. Uhum. Deve ser. Ou não, né? Ou eles têm alguns momentos que são divertidos, o resto é todo mundo, tipo, vivendo o dia a dia, cada um no seu celular. Vendo os memes Mas é da engraçado. internet. Quando tem alguma conversa que eles começam a falar assim: ah, eu sempre te chamo pra sair e você nunca sai comigo. Quando que eu te chamei? Ah, foi no WhatsApp. Foi no WhatsApp não, foi no Kakao. Te mandei no Kakao. Não mandou não, pode ir lá ver, eu te mandei no Kakao. Ah, entendi. Faz 3 meses que eu te mandei uma mensagem e você nunca respondeu. Nossa. Eu adoro essas conversas de tipo, você não tá me dando atenção. O Vi criou o novo fan chant do Bon Voyage. É muito engraçado. É assim, Bon Voyager, Bon Voyager. É muito bom. E aí, tipo, o Sugar, não, mano, você tem que estar muito animado pra cantar assim. Aí eles, não, mas é bom porque vai animar a gente. Aí o Sugar, fica imaginando a gente fazer isso de manhã. A gente fazendo isso de manhã. Aí, engraçado. E o pior é que eu acho que essa musiquinha ficou na cabeça deles. Às vezes eles estão fazendo nada, eles estão, bom, Bora lá? Deixa eu ver se eu não preciso de nada. Acho que não. Tô bem, não preciso ir no banheiro. Podemos. Podemos. Bon voyager. Voyager! Bon voyager! 1, 2, 3.